Boas-vindas! Hoje vamos fazer uma análise a fundo da situação recente da Porto Seguro. Temos aqui informações institucionais, dados de desempenho do início de 2025. Exato. O objetivo é claro, extrair o essencial, sabe? Entender a performance, os pontos fortes que ajudaram nos resultados, os desafios que apareceram e o que a própria companhia está projetando para o futuro próximo. Vamos lá desconstruir isto. Exatamente. A ideia é olhar o ecossistema completo da Porto. Quer dizer, seguros, saúde, o bank e também serviços. E entender como cada peça, assim, contribuiu para o cenário geral com base nesses materiais que a gente tem. Ótimo. Começando então pelo que brilhou mais, o lucro líquido consolidado. Foi bem robusto nesse período, né? Foi sim. Algo como 832 milhões de reais. É um salto considerável, quase 28% acima do mesmo período no ano anterior. Mostra uma dinâmica forte. E essa força, olha como os dados mostram, vem muito da estratégia de diversificação deles. A vertical Porto Saúde, por exemplo, teve um desempenho, assim, impressionante. Saúde foi bem, né? Muito bem. A receita disparou 35%. Chegou a 2 bilhões de reais. E o lucro Mais que dobrou. cresceu 71%. Foi para 180 milhões de reais. Nossa! Eles ultrapassaram 700 mil vidas no seguro-saúde e 1 milhão no odonto. Crescimentos de 25% e 27%, respectivamente. Números expressivos. E um indicador-chave, o índice combinado, que basicamente mede quanto eles gastam com sinistros e despesas para cada real que entra de prêmio, melhorou bastante. Caiu para 84%? Isso é bom, sinaliza mais eficiência na operação, certo? Exatamente. Mais eficiência. Realmente impressionante essa tração em saúde. E o Porto Bank, que também tem ganhado destaque, manteve esse pique todo? Manteve sim, a receita total do Bank avançou 29%. 29%, batendo 1,7 bilhão. Os motores ali foram consórcio, com receita subindo 36%, e as operações de cartão, financiamento e empréstimos, juntas crescendo 29%. Faz sentido. E um ponto que os documentos ressaltam como positivo é a melhora na qualidade da carteira de crédito. Ah, importante. A inadimplência acima de 90 dias caiu para 6,0%. Certo, um bom sinal. Com isso, o lucro da vertical também subiu 29%, foi para 192 milhões. Então, Saúde Bank mostrando motores potentes. E a vertical de serviços, como é que foi? Conseguiu acompanhar esse ritmo? Conseguiu apresentar bons números também, embora num ritmo um pouco diferente. A receita cresceu 9%, alcançando 670 milhões. Ok. O que chama atenção aqui é a aceleração forte de 129% nas vendas diretas ao consumidor, o B2C, que eles chamam. Uau, 129%? E também o avanço de 24% nas parcerias estratégicas. Essas duas frentes, segundo os dados, já são 1/4 do faturamento da vertical. Interessante essa mudança no mix. Pois é. E o lucro acompanhou, subiu 19%, para 54 milhões de reais. Ok, então temos saúde, bank e serviços puxando o crescimento. Mas a história não é só de alta, né? Não, claro que não. A vertical principal, a Porto Seguro, parece ter enfrentado mais desafios. A receita até cresceu 6%, foi para 5,4 bilhões, mas o lucro líquido caiu 21%. Ficou em 313 milhões. O que aconteceu ali? Pois é, aqui a dinâmica interna é interessante de olhar. Dentro de seguros, o segmento alto, que é o carro-chefe histórico... O principal deles. Exato. Viu os prêmios crescerem 4% e a frota aumentar 2%, adicionando 146 mil veículos. No entanto, a sinistralidade da vertical seguros como um todo subiu. Foram 2,5 pontos percentuais. E o que explica essa subida? Nos materiais, a companhia atribui isso a uma frequência um pouco maior de sinistros no alto, sabe? E também uma base de comparação que foi muito boa no ano anterior. A sinistralidade tinha sido abaixo da média. Entendi, uma base mais favorável antes. Isso. Eles consideram isso algo pontual, talvez sazonal, e mantiveram as projeções para o ano. Ok. Por outro lado, é bom notar, dentro da mesma vertical de seguros, os segmentos de vida tiveram prêmio subindo 16% e patrimonial mais 10%. Esses foram melhor. Certo, então teve um contraponto positivo dentro de seguros. Teve sim. Entendi. A aposta da companhia é que essa questão no alto é passageira.
Outro ponto que talvez mereça atenção foi o resultado financeiro. Sim. Cresceu bastante, 68%, para 383 milhões, mas rendeu um pouco abaixo do CDI, né? Ficou em 99,4% do indicador. O que explica isso? Os documentos indicam que isso foi impactado por algumas alocações em renda variável. Tiveram um desempenho um pouco inferior ao esperado no período. Ah, renda variável. Mesmo assim, um crescimento de 68% no resultado financeiro é bastante significativo. Sem dúvida. Olhando agora para o futuro, a Porto reafirmou as projeções para 2025 nos materiais que a gente analisou. O que esses números indicam sobre a confiança deles? Olha, as projeções sinalizam de fato confiança na estratégia e na capacidade de execução deles. Para Vertical Seguros, por exemplo, eles esperam um crescimento de prêmios ganhos entre 2% e 5%. Ok. E uma sinistralidade, ou seja, a relação entre sinistros e prêmios, entre 51% e 55%. Uma faixa controlada. Sim. Já para a saúde, a ambição é bem maior. Crescimento de receita projetado entre 25% e 40%. Uau, bem otimista. Bastante. E com sinistralidade entre 75% e 80%. E para o Banco e Serviços, quais são as metas projetadas que eles divulgaram? Para o Porto Bank, a projeção é de crescimento de receita entre 14% e 22%. E eles buscam um índice de eficiência entre 32,5% e 35%. Entendi. Eficiência é a chave aí. Com certeza. Na Vertical Serviços, a receita esperada está na faixa de 2,5 bilhões a 2,8 bilhões e o resultado financeiro consolidado para 2025, o esperado fica entre 1,2 bilhão e 1,4 bilhão. Certo. Claro, eles sempre fazem a ressalva, né? São projeções, dependem de muitos fatores externos, macroeconomia. Natural. Então, para a gente amarrar tudo, os materiais mostram uma Porto Seguro colhendo os frutos da diversificação. Exato. Saúde, banco e serviços, entregando crescimento forte, ajudando a sustentar o resultado global. O principal ponto de atenção continua sendo essa gestão da sinistralidade no segmento alto, embora a empresa, pelo visto, se mostre confiante para o restante de 2025. Exato. E isso nos deixa como uma reflexão interessante para a gente acompanhar daqui para frente, né? Qual seria? À medida que essas novas verticais, como saúde e bank, ganham cada vez mais peso, mais protagonismo dentro do ecossistema Porto, como é que a empresa vai gerenciar sinergias entre elas? Boa pergunta. E talvez mais importante, como vai equilibrar os investimentos e a atenção entre o negócio tradicional de seguros, o alto principalmente, e essas novas avenidas de crescimento que estão acelerando tanto. É um equilíbrio dinâmico para a gente observar nos próximos tempos. Excelente ponto para ficarmos atentos, sem dúvida. Agradecemos a sua companhia nesta análise dos dados recentes da Porto Seguro e para continuar a receber explorações como esta, por favor, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!